Encerramos já a nossa live de matemática, vamos para a nossa live de física. Pessoal, é o seguinte, professor, tenho muita dificuldade com os cálculos da física. Nós vamos reforçar bastante teoria aqui. Eu estava olhando a prova para cadete, são 10 questões de física e só 5 de matemática, né? Então a gente vai reforçar bastante a teoria. Se você não conseguir fechar a prova, mas pelo menos você vai conseguir acertar as teóricas. Então eu quero que você pegue aí papelzinho e caneta e anote bastante a teoria. Jonathan, valeu Jonathan, tamo junto meu irmão. André Teles, tamo junto professor. Vamos que vamos. Lembrando que a segunda parte da live é sobre física, é só para a galera que vai fazer o concurso do cadete. Vamos começar aí devagarzinho, a gente não vai resolver as questões em ordem por conta da ordem do conteúdo em si, né? Pra gente não pegar aí só questão difícil, vamos pegar aí intercalado, né? Uma fácil, uma mediana, uma difícil. Vamos começar tranquilo aí, tranquilo. Primeira questão, CESP-Sebrasp, Polícia Civil de Roraima. Diz assim, Boa Vista, a capital do estado de Roraima, localiza-se a 212 quilômetros da fronteira do Brasil com a Venezuela. Primeira questão. Ele disse que Roraima, 212 quilômetros da fronteira BR, Venezuela. Ele diz isso aí. A margem do Rio Branco e ocupa a área de 5.711,9 km², com população de 154.166 habitantes e uma densidade demográfica de 27 habitantes por quilômetro quadrado. O estado de Roraima possui área de 225.116,1 km² e população de 247.699 habitantes, né? 247.699 habitantes. Dados aí de 1996. Em relação ao texto acima e a geografia do estado de Roraima, julgue o item seguinte. Primeira questão. Viajando-se de avião a 500 km por hora no sentido Boa Vista para Venezuela, seria possível chegar à fronteira desse país em menos de meia hora. Ele está dizendo que viajando até a fronteira, consertar esse J aqui que ficou estranho. Viajando a quanto? 500 km por hora. 500 km por hora. Seria possível chegar à fronteira em menos de meia hora. Seria possível chegar à fronteira em menos de meia hora. Em menos de meia hora. Perfeito. Questãozinha aqui de cinemática. Pessoal, eu separei as questões aqui de física, né? De acordo com a realidade do Corpo de Bombeiros, né? Então eu peguei algumas questões que falam sobre lançamento de água no movimento parabólico para apagar incêndios. Eu peguei algumas situações relacionadas com resgate, porque são os tipos de situações que podem cair na sua prova, né? Peguei questão aí que caiu na PRF, peguei questão que caiu na Polícia Civil. Todo mundo aí, algumas questões que eu peguei não são do CESP, porque eu não encontrei questão do CESP que falasse aí sobre o movimento oblíquo, mas eu trouxe pra gente, caso cair, você consiga acertar. Vamos lá.
Ele diz que viajando-se de avião, viajando a 500 km por hora, seria possível chegar à fronteira em menos de meia hora. Conceito de velocidade, movimento uniforme. Movimento uniforme. Movimento uniforme, a gente tem essa relação. A velocidade é igual à variação de espaço em relação à variação de tempo. Qual é a variação de espaço que a gente tem aqui, ó? A gente tem essa variação de espaço de 212 quilômetros. O ΔS que ele deu pra gente é 212 quilômetros. E ele está dizendo que seria possível chegar em menos de meia hora. Ele deu a velocidade pra gente. Essa velocidade é 500 quilômetros por hora. Olha aqui, ó. Está em quilômetro e está em quilômetro por hora. Perfeito, não precisa nem converter, é só calcular. A velocidade é igual a 500 quilômetros por hora. Você pode fazer essa questão jogando esses dados aqui, ó, nessa equação. Mas você também pode fazer essa questão pensando da seguinte forma. Se a velocidade é igual ao espaço pelo tempo, e ele está dizendo que seria possível chegar em meia hora, você faz o seguinte, ó, você bota meia hora. Meia hora é quanto? É 0,5 hora. Se você multiplicar isso aqui, ó, você vai ver que o espaço que ele vai conseguir chegar com essa velocidade, multiplicando aqui, ó, 0,5 vezes 50, 0, eu posso cortar com esse zero aqui, ó. 5 vezes 50, a gente tem um espaço de 250 quilômetros. Percorrendo a essa velocidade aqui, ó, num tempo de meia hora, ele ia conseguir chegar a 250 quilômetros da fronteira, né? Lá de distância da fronteira. Só que a distância é quanto? É 212. Então ele consegue chegar em meia hora num espaço de 250, que é mais distante. Se em meia hora ele chega em 250, para chegar em 212 ele vai gastar o quê? Menos do que meia hora. Então você poderia fazer esse cálculo assim, ó. Você poderia fazer ele assim: velocidade 500 é igual ao espaço 212 dividido pelo tempo. Tempo vai ser 212 dividido para 500. Você poderia fazer desse jeito? Poderia, só que você ia chegar num valor quebrado aqui, ó. Você ia perder tempo fazendo essa divisão. Então, as provas do CESP de certo e errado, às vezes compensa, né, você fazer suposições. Bom, se fosse um tempo de meia hora, qual era a distância que ele percorreria? 250. Se ele percorre 250 em meia hora, 212 ele faz no intervalo menor do que meia hora. Então essa alternativa aí está correto. Beleza? Isso aqui vai dar menos de meia hora. Menos de meia hora. Correto. Certo. Perfeito? Primeira questão aí está certa. Próxima questão. Vamos pegar aí outra questão tranquila. Pega aí a questão 5. Detran Pará. Questão 5. Também fala aí de cinemática. Sai da frente do quadro. O quadro é seu. Pode tirar print. Próxima questão. Fazendo uma explicação bem tranquila, porque muita gente procurou aí no direct, teve muita, né, não foi muita gente não, assim, né? Mas a gente disse que foi muita gente para dizer que é influente, né? Mas teve aí umas 5, 6 pessoas que me procuraram no direct, para mim isso é muita gente.
dizendo, cara, eu não sei nada de física e de matemática. Então, por isso que a explicação está sendo bem tranquila, bem esmiuçada, passo a passo, para você conseguir entender. Fazer uma revisão rápida aqui, ó, de movimento variado, de movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem três equações principais, as três equações do movimento variado. A primeira é essa aqui, ó, V é igual a V0 mais AT. A gente chama essa equação aqui, ó, de vovó alegre na tora. Não vou escrever isso aqui, ó, já escrevi. Os irmãos da igreja estão me assistindo aí, meu Deus do céu. Irmão da igreja, não conte pro pastor. Vovó alegre na tora, você vai decorar desse jeito essa equação, beleza? Essa aqui é a equação da velocidade. Equação da velocidade. A próxima equação que você vai decorar é essa aqui, ó, a equação de Torricelli. Vou botar o título aqui. Equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Equação de Torricelli, tanto faz, o nome não importa. Ela diz assim, ó, que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. Essa aqui você vai decorar assim, ó. O vovô, o que é V quadrado? V quadrado é V vezes V. Então você vai decorar assim. O vovô, é feio dizer isso aí, né? O vovô, ele furunfou com a vovó. Não vou falar palavrão, não. O vovô furunfou com a vovó, mais duas amigas dela. Entendeu? Você vai decorar assim. Vovô furunfou com a vovó, mais duas amigas dela. Essa aqui é a equação de Torricelli. Eu não vou escrever isso, não. Isso é muito feio para escrever. Por mais que a gente já, né, esteja no horário avançado aí, não vou escrever isso, não. Equação de Torricelli. E a última equação é a equação do espaço. Equação do espaço. A equação do espaço, ela é assim, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Meu Deus do céu, professor, como é que eu vou decorar isso tudo? Tu vai decorar assim, ó. Sexo só vai ter se tiver amor no meio e tesão nos dois. De novo, sexo só vai ter se tiver amor no meio, tesão nos dois. Essa aqui é a equação do espaço. Eu não gosto dessa aula, não. Eu não gosto de falar essas coisas, não. Né? As coisas assim muito pesadas para falar. Está aí. Sexo só vai ter se tiver amor no meio, tesão nos dois. A questão 5, ela diz o seguinte pra gente. Considere que a distância S em metros percorrida por um automóvel a partir do repouso seja expressa pela função. Vamos lá. Questão, vou deixar o quadro aí para você tirar o print. Questão 5 da nossa listinha de física aí, ó. Fazendo revisão para você conseguir acompanhar. Vou deixar a equação aqui do espaço. A questão 5, ele diz assim. Considere que a distância S em metros percorrida por um automóvel a partir do repouso seja dada pela função S de t é igual a 0,7t quadrado. 0,7t ao quadrado. Ele pergunta o seguinte: em que t é o tempo em segundos. Nesse caso, o automóvel terá velocidade de 21 metros por segundo em t igual a. Ele quer saber qual tempo
em qual tempo a velocidade vai ser igual a 21 metros por segundo. Em qual tempo a velocidade vai ser de 21 metros por segundo? Olha só, a equação que ele está me dando aqui é uma equação do espaço. Vamos fazer a comparação dessa equação com essa equação geral aqui que a gente tem do espaço quando a gente vai fazer o estudo da teoria. Olha só, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Essa aqui é a equação do espaço. A equação que ele nos deu foi essa aqui, ó, que S de t é igual a 0,7t quadrado. Você consegue perceber que isso que ele nos deu é exatamente esse termo aqui, ó? Tá vendo que não tem mais ninguém para cá? O que isso significa? Isso significa que o espaço de onde ele partiu é zero. Também significa que a velocidade inicial que ele tinha também é zero. Ele está dizendo aí que a função é dada por 0,7t quadrado. Então, ó, 0,7t quadrado. Consegue perceber que esse termo tem um t quadrado? Então isso significa o quê? Isso significa que a aceleração é dividida por 2. Quanto que a gente tem de aceleração aqui? Aqui tem 0,7. Só que aqui, ó, ele diz que esse termo é aceleração dividido por 2. Vamos fazer essa igualdade aqui, ó. Eu vou dizer que 0,7, que é o termo que multiplica o t quadrado, é a mesma coisa que a aceleração dividido por 2. O que eu estou descobrindo com isso? Eu estou descobrindo quanto é a aceleração desse corpo. 2 vezes 0,7 dá 1,4. Então essa aceleração é de 1,4 metro por segundo ao quadrado. Descobri quanto vale a aceleração desse corpo aqui já. Já descobri. Perfeito. Próximo passo, ele quer saber em que tempo que a velocidade vai ser 21. Agora que eu sei qual é a aceleração e eu sei qual é a velocidade que ele quer, eu vou para a equação da velocidade. Equação da velocidade. A equação da velocidade é essa aqui, ó, é a vovó alegre na tora. Vovó alegre na tora. Olha só, ele quer saber qual é a velocidade, qual é o tempo que a velocidade é 21. Então, eu sei que aqui nesse V eu vou jogar 21. Aqui na questão, pela equação que ele me deu, e ele também falou que partiu do repouso, então essa velocidade inicial ela é zero. A aceleração eu acabei de descobrir, é 1,4. Eu quero descobrir quem é esse tempo. Agora eu vou só substituir os valores. Quanto que é a velocidade que ele quer que seja? 21. Então, no lugar da velocidade, eu vou botar 21. 21 é igual, aqui é zero, não preciso colocar. Mais, não precisa, né? Já está sozinho. Quanto que é a aceleração? 1,4. 1,4 t, só t, né? T quadrado é outra equação. 1,4t. Então, esse 1,4 que está dividindo, que está multiplicando, eu passo ele para cá dividindo. 1,4 dividido por 21. Esse tempo vai ser 21 dividido para 1,4. Vixe, professor, eu morro de medo de dividir quando tem vírgula. Então faz assim, ó. Multiplica por 10 em cima, multiplica por 10 embaixo. Que aí tu vai ter esse número aqui que é a mesma coisa, ó. O tempo é igual a 210 dividido por 14. Fazer essa divisão no método ninja aqui, ó. Posso dizer para ti que 30 vezes 7 dá 210? Posso dizer para ti? Porque, ó, 3 vezes 7 não é 21? Então, 30 vezes 7 dá 210.
Posso dizer para ti que 14 é 2 vezes 7? Olha só que maravilha. 7 para 7, 30 dividido por 2, esse tempo vai ser igual a 15 segundos. Ele pergunta aqui, em que tempo que a velocidade vai ser igual a 21 metros por segundo? Esse tempo vai ser 15 segundos. Nossa alternativa correta, letra B. Essa aí é a nossa alternativa correta, 15 segundos. Tranquilo, de boa. Vamos para cima. Próxima questão. Pega aí essa questão, a questão 7 e a questão 8. Questão 7 e questão 8. Essa questão caiu na PRF, Polícia Rodoviária Federal. Diz assim: a figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão à altura de 1,5. Nessa situação, um projétil de massa 15 gramas sai do cano da arma paralelamente ao solo com velocidade horizontal de 720 km por hora. Tendo como referência a situação apresentada, julguem o item a seguir, considerando que a aceleração gravitacional seja de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Desprezando o atrito do ar sobre o projétil. Questão 7. Nessa situação, em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Vamos que vamos. Aqui a gente tem uma questãozinha de lançamento horizontal. Vou fazer uma revisão rápida aqui sobre lançamento horizontal. Lançamento horizontal. Horizontal. Questão que adora cair sobre lançamento horizontal é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. De um penhasco ou de uma mesa, sei lá. Eu tenho duas esferas. Dois corpos pontiformes em formato de ponto. Um preto e um vermelho. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O preto eu vou arremessar para frente, ele vai cair aqui, ó. O vermelho eu vou soltar da beira do penhasco, ele vai cair bem aqui, ó. Os dois vão ser lançados da mesma altura. Aí a questão pergunta assim: qual dos dois chega primeiro? Situação hipotética que eu tô te dando. Os dois saem aqui, ó, da mesma altura. O que você acha? Quem chega primeiro? O preto ou o vermelho? Resposta: os dois chegam juntos. Os dois chegam juntos. Chegam juntos. Sempre cai essa questão aqui. Ó, os dois vão chegar juntos. Por quê, professor? Porque aqui a gente tem um princípio que a gente chama de princípio da independência dos movimentos. Princípio da independência dos movimentos. Independência dos movimentos. Princípio da independência dos movimentos. Como assim independência, professor? A independência desses movimentos é que a velocidade vertical
A velocidade vertical e horizontal são independentes. São independentes. Olha só, nesse lançamento eu posso dizer aqui nesse ponto, ó, que eu tenho uma velocidade que eu vou chamar de Vx na horizontal e eu tenho uma velocidade para cá para baixo que eu chamo de Vy e esse Vy está na vertical. Então a gente tem duas velocidades diferentes. Aqui, ó, o nosso Vx, fazer um quadrinho aqui para você. Vx e Vy. A nossa velocidade Vx, ela é constante. Ela vai ser a velocidade horizontal e ela é constante. Vx é a velocidade horizontal e ela é constante. Ok? Ela é constante, ela não muda. O nosso Vy, que é a velocidade vertical, que é a velocidade aqui vertical, ela é uma velocidade variada. Por que ela é variada? Porque quem que a gente tem para cá para baixo, apontando para o centro da Terra? A gente tem a nossa aceleração gravitacional. Por isso que o movimento em Y ele é variado, porque ele é submetido à aceleração gravitacional. Tudo bem? Então, ó, movimento horizontal, que é o Vx, ele é constante. Movimento em Y, ele é variado, ok? O movimento vertical é variado, ele é variado por conta da aceleração gravitacional. Belezinha? Vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse tipo de questão que caiu? Agora vamos para a nossa questão. A questão diz, vou apagar aqui para a gente poder resolver. A questão diz que o cara tá armado aqui, ó. Não sei desenhar uma arma não, vai ficar assim, ó. Tá aqui a arma, tá aqui a arma. A arma tá perfeitamente alinhada com o alvo aqui, ó. E aí, esse cara tá a uma distância desse alvo, tá aqui uma distância desse alvo de 50 metros. 50 metros. Ele vai dar um tiro e a questão diz que a bala vai sair com uma velocidade de 720 km por hora. 720 km por hora. Ele falou para mim também que esse alvo, ele tem, cadê? Ele tem 20 centímetros de diâmetro. Ele tem aqui 20 centímetros de diâmetro. Se ele tem 20 centímetros de diâmetro, ele tem quanto de raio? Ele tem 10 centímetros. Aí ele está perguntando o seguinte na questão. Ele está dizendo, o projétil atingirá o alvo circular. Olha só, quando esse cara der um tiro, o que vai acontecer com essa bala? Só melhorar isso aqui para ficar mais de boinha. Aqui é 10 centímetros e ele disse aqui que o diâmetro é 20. Quando ele atirar aqui, ó, essa bala, ela vai fazer um movimento assim, ó. Ela vai reto, só que ela vai ter um movimento parabólico para baixo. Quem já atirou, quem participa de clube de tiro, sabe que quando o alvo está distante, a gente não pode mirar a arma exatamente no alvo. A gente tem que mirar o quê? Um pouquinho para cima, por conta da curvatura que a bala tem depois que ela sai
do cano da arma. Então, ele está perguntando se essa bala vai conseguir acertar esse alvo. Vamos lá. O decaimento da bala em relação à saída tem que ser o quê? Tem que ser menor do que 10 centímetros. Se essa bala decair aqui com esse tempo, se ela decair mais do que 10 centímetros, essa bala não vai acertar o alvo. Então é isso que a gente quer descobrir. Quanto foi o decaimento da bala? Se for menor do que 10 centímetros, ela vai acertar o alvo. Se for maior do que 10 centímetros, aí ela vai passar por aqui, não vai acertar o alvo. Vamos ver. Ele falou que a velocidade horizontal de lançamento foi de 720 km por hora e ele vai percorrer 50 metros com essa velocidade. Se eu tenho a velocidade e a distância, eu consigo descobrir quanto tempo essa bala vai ficar no ar nesse intervalo de 50 metros. Primeira coisa que eu tenho que fazer é converter essa velocidade, porque aqui ó, a gente está com metro e aqui a gente está com quilômetro por hora. Como é que a gente faz para converter de quilômetro por hora para metro por segundo? A gente divide por 3,6. Então vai ficar assim, ó, convertendo 720 quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai fazer 720 dividido por 3,6. A gente divide por 3,6 aqui para converter. Ó. Daqui para cá, a gente divide por 3,6. Vixe, professor, não gosto de trabalhar com vírgula. Não tem problema, criatura. É só você multiplicar por 10 em cima e embaixo. 720 para 3,6, você multiplica por 10 em cima e embaixo. O que, que você vai ter? Você vai ter 7.200 dividido para 36. 7.200 para 36. Beleza? 7.200 para 36, quanto que vai dar? Se você multiplicar por 2, 2 vezes 6 vai dar 12, vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Perfeito. Ó, 2 vezes 6 vai dar 12 e vai 1. Vai 1 aqui, né? 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Eu tenho 1 0, 2 zeros. Só adicionar aqui, ó, 1 0, 2 zeros. Então, essa velocidade aqui, ó, vai dar 200 metros por segundo. Já descobri quanto que vai dar essa velocidade aqui em metro por segundo. Se eu sei a velocidade que essa bala vai percorrer esses 50 metros, eu consigo descobrir quanto tempo ela fica no ar. Vou colocar bem aqui, tempo de voo. Tempo de voo da bala. Tempo de voo, o voo não tem mais acento, né? Então aqui a gente tem o seguinte, que a velocidade é o espaço pelo tempo. Eu tenho a velocidade, eu sei qual é a velocidade dessa bala, eu sei qual é o espaço que ela vai percorrer e eu quero descobrir quem é esse tempo. Por que eu estou usando essa equação de espaço sobre o tempo sendo igual à velocidade? Porque na horizontal, lembra lá, está anotadinho na nossa live, você tira o print, que a velocidade horizontal é constante. Quem é variada é a velocidade vertical. Aqui você vai usar, ó, 200, que é a velocidade, 200 é igual a esse espaço, que é de 50 metros, dividido pelo tempo. Quanto tempo essa bala vai ficar no ar? Esse tempo vai ser igual. Eu posso só trocar esses dois de lugar aqui, ó. Posso só trocar os dois de lugar. Esse tempo vai ser 50 dividido para 200. 50 para 200, posso cortar os zeros. 5 para 20, 20 dividido para 5 dá 4. 5 dividido para 20 vai dar 1 sobre 4. 1 dividido para 4, se você fizer, isso aqui vai dar 0,25 segundos.
Esse foi o tempo que essa bala permaneceu no ar. Agora a gente vai descobrir quanto que ela vai cair. A equação para ela cair vai ser essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que você vai fazer algumas pequenas alterações. Que alterações são essas? O espaço inicial você vai considerar como zero, porque ela está no mesmo nível do alvo, ok? Esse espaço inicial você vai considerar como zero. Que velocidade que a gente está falando aqui agora? Aqui, ó, na vertical, a gente está falando agora aqui na vertical, ó. Essa bala não tem velocidade na vertical, ela foi lançada horizontalmente. Então, na velocidade vertical, ela ainda não tem velocidade. Depois que ela sair do cano da bala, é que ela vai adquirir velocidade vertical para baixo. Então, ó, ela não tem velocidade inicial. O que ela tem? Ela tem a aceleração, eu vou descobrir quanto tempo que ela foi acelerada, e com isso eu vou descobrir qual foi o espaço que ela decaiu. Espaço medido para cima, a gente chama de quê? De altura. Então aqui, ó, H é igual. Quem é essa aceleração? Essa aceleração é a nossa aceleração gravitacional, que aponta para cá para baixo. H é igual a G, tempo ao quadrado, dividido por 2. Beleza. Quando a gente substituir a gravidade e o tempo que ela permaneceu no ar, a gente vai descobrir qual foi a altura que ela caiu, quanto de altura que ela perdeu depois de ter saído da arma. Tira o print aí do nosso quadro, vou te deixar um tempinho com o quadro para a gente poder finalizar essa resolução. Beleza? A altura que ela vai cair vai ser igual à gravidade. Ele pede para usar como 9,8, mas não se preocupa, pode usar como 10 que dá certo. 10 vezes o tempo ao quadrado, que é 0,25. 0,25 ao quadrado. Isso dividido por 2. Eu vou melhorar para a gente não ter que trabalhar com 0,25 ao quadrado, eu vou usar esse tempo bem aqui mesmo. Fica mais tranquilo. Vai ficar assim, ó. 1/4 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Tá aqui, ó. Dividido por 2. Essa altura, ela vai ser igual. 10 dividido por 2, isso aqui dá 5. 1 ao quadrado vai ser igual a 1. 4 ao quadrado, isso aqui vai dar 16. Essa altura vai ser 5 dividido para 16. Quanto dá isso, professor? 5 dividido para 16, 0,0. 16 para 50, 10, 20... Vou jogar um 3 aqui para ver. 16 vezes 3, 3 vezes 6 vai dar 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4, 48, certinho, 3. Então a gente tem aí que 5 dividido para 16 vai dar 0,3. Essa altura é 0,3 o que, professor? É 0,3 metros. 0,3 metros é a mesma coisa que 30 centímetros. Quanto que é o raio do alvo? O raio do alvo é 10 centímetros. Só que ela caiu quanto? Ela caiu 30 centímetros. Então o que vai acontecer com essa bala? Ela vai sair daqui, ó, e não vai acertar o alvo. Ela vai passar aqui aproximadamente 20 centímetros desse alvo. Passou, foi longe, ó. Errou o tiro. Por que ele errou o tiro? Porque ele não deu a compensação da arma para cima, tudo bem? Então quem é acostumado com tiro sabe que você não pode mirar no centro, você tem que mirar um pouquinho para cima para dar o desconto do decaimento da bala, perfeito? Então é nóis!
Próxima questão. Questão 8. Já está quase dando nosso horário, né? Questão grande aí. Tipo de questão aí que nem todo mundo acerta, galera. Questão aí muito boa. PRF caiu. Te deixar um tempinho aí com o quadro. Vou apagar. A questão 8 diz assim: tendo como referência a situação apresentada, julgue o item a seguir. Considerando que a gravidade seja de 9,8 metros por segundo ao quadrado e desprezando o atrito do ar sobre o projétil, o deslocamento do projétil na direção horizontal, olha só, essa aqui tu não pode errar, é isso que eu tô falando. CESP tem questão difícil que nem essa que a gente resolveu? Tem, mas você não pode errar as teóricas, ok? Se você não é muito bom de cálculo, acerte as teóricas. Por isso que eu dei a teoria antes da gente resolver a questão. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: tendo como referência a situação apresentada, julgue o item a seguir. Considerando que a aceleração da gravidade seja de 9,8, desprezando o atrito do ar sobre o projétil, o deslocamento na direção horizontal ocorre de acordo com uma função quadrática do tempo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Vx aqui, ó, que o Vx é uma função quadrática. Função quadrática. Isso tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que tá errado? Como é que a gente... Qual foi o cálculo que a gente utilizou para descobrir o Vx? V é igual ao espaço pelo tempo. Pergunto para você, tem algum termo ao quadrado aqui? Não tem. Quem que vai ser descrito por uma função quadrática do tempo? Vai ser o Vy. Lembra que o Vy é variado? Se o Vy é variado, a velocidade de Vy ela pode ser determinada assim, ó, V0y mais AT, né? A gente tem aí uma função linear, só que aqui na função do espaço, a gente tem essa função aqui, ó, S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Olha o termo quadrático aqui, ó. Esse termo quadrático é da velocidade horizontal ou da velocidade vertical? É da velocidade vertical. Então a nossa questão, ele está dizendo que Vx é função quadrática. Tá errado isso aqui, ó. Quem que é função quadrática? Função quadrática vai ser a velocidade horizontal, que é o Vy, tudo bem? Vx é constante. Vx aqui, ó, é constante. Então essa questão aqui você não pode errar. Vai ter questão teórica lá para você resolver. Você não vai zerar a prova, calma. Se você não tem muita habilidade com conta, você não vai zerar a prova. Você vai conseguir acertar essa questão aí. Então esse tipo de questão que você não pode vacilar e errar. Eu acho que dá tempo de mais uma. Essa aqui sobre lançamento oblíquo vou deixar para amanhã. Vamos aí para a questão, deixa eu achar uma teórica rápido aqui. Questão 14. Questão 14 também questão teórica. Essa aí já é de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. O que é lançamento oblíquo, professor? Vai ser esse lançamento aqui, ó,
na diagonal, quando você tem uma velocidade de lançamento aqui, ó, V0. Essa velocidade de lançamento, V0, ela pode ser decomposta em dois vetores. Vou escrever. Pode ser decomposta em dois vetores. Que são essas velocidades aqui, ó. Eu posso dizer que essa velocidade na diagonal, ela é o somatório vetorial dessa velocidade em x com essa velocidade em y bem aqui para cima, ó. Vy. Aqui ele vai ter que te dar um ângulo de lançamento aqui, ó. Esse ângulo vai interferir diretamente na altura que esse projétil alcança e no quanto que ele vai ter de alcance horizontal. Então, esse lançamento oblíquo, ele tem essas duas velocidades aqui de decomposição, Vx e Vy, perfeito? O Vx, mesma coisa que eu falei ainda agora. Vx é o quê? Velocidade horizontal. Vx é sempre constante. Decora isso. Velocidade horizontal constante. E a velocidade vertical, professor, continua sendo variado. Essa aqui, hoje eu vou falar só sobre a parte teórica dessa questão. Amanhã eu falo mais um pouquinho sobre o cálculo. Ele tem uns cálculos aqui que são um pouquinho mais delicados de se fazer e a gente vai ver como é que resolve isso aí. A gente tem algumas coisas aqui, ó. Bem aqui, a gente tem o ponto de altura máxima. Altura máxima. Na altura máxima acontece uma coisa interessante. Na altura máxima, a velocidade em y ela é igual a zero. Na altura máxima, a velocidade em y é igual a zero. Porque olha só, lancei o meu projétil na diagonal. Ele vai subir, perdendo velocidade. Ele vai parar momentaneamente aqui em cima e depois ele vai começar o quê? Ele vai começar a descer. Então eu posso dizer que o lançamento desse projétil, ele é alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Lancei o meu projétil para cima. Ele tem duas velocidades aqui, ó. Vx para cá e Vy para cima. Vou fazer esse Vy maior aqui, ó. Ele tem essa velocidade y aqui para cima, ó. À medida que ele vai avançando nesse movimento, essa velocidade y ela vai diminuindo. E o Vx? Mesma coisa, não tem alteração, porque Vx é o quê? Vx é constante. Aqui no ponto mais alto, a gente não tem mais Vy. A gente não tem mais Vy aqui. E o Vx, professor? Continua tendo. Vx está aqui e o Vy é zero. Quando ele começar o processo de descida, o Vx vai permanecer constante, mas o Vy vai começar a ganhar velocidade aqui, ó. Vy vai começar a ganhar velocidade aqui para baixo. E aqui no final do movimento, a gente tem esse Vy sendo o máximo, finalzinho aqui do movimento. Esse Vy vai ter uma velocidade maior. E o Vx, professor, permanece constante. Deixa ele quieto aí. Agora vamos para a questão. A questão diz assim, letra A. No ponto de altura máxima, a velocidade resultante do projétil será nula. Certo ou errado? Errado. Velocidade resultante é a soma vetorial de Vy com Vx. Quem que é zero? É a velocidade vertical, só que eu ainda tenho velocidade horizontal, então a velocidade resultante não é nula, ela é igual a Vx, ok? Porque não tem velocidade em y, mas continua tendo velocidade na horizontal. Próxima alternativa. Diz assim, a aceleração do projétil será nula no ponto de maior altura. Tá certo ou tá errado? Tá errado, galera.
algum momento a gravidade vai ser zero? De forma nenhuma. Quem que acelera esse projétil? É a gravidade. A gravidade em algum momento vai ser nula? Não. Quem que é zero? Velocidade y, que é a velocidade da vertical. Alternativa B está errada. Alternativa C. A única força atuante no projétil durante todo o movimento é o seu peso. Correto. Olha só. Depois que ele é lançado, não tem ninguém atuando, não tem nenhuma força agindo sobre esse projétil, a não ser o peso dele. Ó. Em todo lançamento, o peso vai estar apontando para cá, para o centro da Terra. Perfeito? Em todo lançamento, o peso vai estar aqui. Ó. A única força que vai agir sobre esse projétil é o peso. Tem questão que vai querer te dizer assim, ó, que no momento, quais são as forças que agem nesse corpo? Aí lá na alternativa vai estar assim para você, ó. Ah, ele foi lançado verticalmente, então as forças que agem lá vai estar assim para ti, ó. Essa aqui é uma força e o peso, tá certo ou tá errado? Tá errado, não tem força agindo para cá. Ah, mas ele está se deslocando, mas não tem força agindo para lá. A única força que está agindo é o peso. Tanto é que não tem força que a velocidade na horizontal é constante. A gente só tem velocidade variada se tiver a aplicação de uma força. Perfeito? Então aqui, ó, tá errado isso aqui. A questão está perguntando, a única força que está sendo aplicada é o peso. Correto. Alternativa C, correto. Letra D. O alcance horizontal que o projétil pode atingir depende da sua massa. Não depende da massa, galera. Qualquer lançamento de projétil não depende da massa. Olha quais são as equações. A equação de velocidade é V0 mais AT. Essa aqui só são as equações de velocidade do movimento variado. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2AD. Sexo só vai ter se tiver amor no meio e tesão nos dois. Tem alguma variável de massa aqui? Nenhuma. Não tem variável de massa. Então, o alcance desse projétil não depende da massa. Não depende da massa. Da massa. E a última aí, só para a gente finalizar, letra E. A componente horizontal do projétil varia de ponto a ponto na trajetória, porém sua componente vertical é invariável. Tá certo ou tá errado? Tá errado, tá trocado. A componente horizontal é constante, não varia. Quem é que varia? É a componente vertical desse movimento. Perfeito? Então tá aí as nossas resoluções. Vamos finalizar por aqui. O Instagram já tá para me cortar. Muito obrigado por você que assistiu. Muito obrigado mesmo. Amanhã a gente está aqui de novo. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no meu direct. Tenta resolver as questões da lista. Olha vídeo no YouTube. Vem para cá com dúvida para você tá perguntando aqui pra gente no chat. Galera, muito obrigado mesmo. Todo mundo que tá aqui até agora, vocês são guerreiros mesmo. Creio que a gente vai ter um resultado bem positivo aí. Espero vocês amanhã. Vou encerrar nossa live aqui e até mais. Falou!